Meus irmãos e minhas irmãs, muita gente aí com dúvida que seriam esses pecados contra o Espírito Santo que não serão perdoados. O Senhor diz, inclusive, que aqueles que falarem alguma palavra contra Ele ainda serão perdoados, se arrependerem serão perdoados, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E essa é uma dúvida que assolou aí a nossa igreja durante séculos e séculos. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? Que você tem que zelar mais do que tudo na sua vida para não cometer de jeito nenhum. E a Santa Igreja nos ensina, agora cuidado, você vai pesquisar na internet o que tem de gente que pega isso daqui e torce. Falsa igreja é uma tragédia, né? Pega o certo e torce para o errado. Então vamos explicar o certo para você poder seguir e não ofender o Senhor. Ninguém aqui está querendo ofender nem a Jesus, nem a Deus Pai, Deus Filho, muito menos Deus Espírito Santo. Não estamos querendo ofender ninguém, a gente tem os pecados aí, mas o objetivo é não pecar mais. Vamos vigiar essas 6 aqui para que a gente não faça. Presta bem atenção. Isso aqui é uma das explicações mais importantes, se não a mais importante que eu dei até hoje aqui na hora do terço. Tá bom? Os pecados contra o Espírito Santo. O Papa São Pio X, cujo pontificado durou de 1903 a 1914, no seu Catecismo Maior nos ensinou o que são os 6 pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, desesperar da salvação. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é quando você desespera da salvação. Quando a pessoa perde as esperanças na salvação, achando que a sua vida já está perdida e que ela se encontra condenada antes mesmo do juízo. Assim ela despreza a misericórdia de Deus, fazendo ela mesma seu próprio julgamento. Uma pessoa que fala assim, não adianta, eu já estou condenado. Mas peraí, quem julga você, se você vai ser condenado ou não, é nosso Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. Você não tem o direito de declarar sobre você mesmo, eu já estou condenado. Isso daí é justamente desesperar da salvação, é achar que você não tem salvação mesmo, não tem mais salvação. Como assim? Ajoelha na frente da Sagrada Face, reza, faz confissão espiritual, pede perdão ao Senhor, chora amargamente por ter ofendido o Senhor, tá certo? E aí o Senhor te dá o perdão que você tanto precisa. Mas meus irmãos e minhas irmãs, desesperar da salvação é a gente ofender a misericórdia divina, está ofendendo ao Espírito Santo. Segundo, presunção da salvação. Esse é o contrário. Aqui temos o contrário. A pessoa já se acha salva pelas coisas que já fez, por quem é ou por quem ela acha que é. Essa presunção pode custar caro, pode custar a salvação da alma. Podemos perder a salvação até o último instante da nossa vida. Então não adianta, eu sou muito bonzinho, eu faço obras de misericórdia, eu sou igreja doméstica, eu sou igreja verdadeira, como eu sou legal, eu estou salvo já. Obrigado, tira a fotinho. Fazer isso aí, gente, se achar salvo já, ninguém está salvo. Até o último momento, até o último suspiro da sua vida, você ainda consegue se perder. E sabe, a hora que você vê o diabão na tua frente, os diabões, né, que são vários, a hora que você vê os diabos na tua frente, vim buscar a tua alma, que nem fizeram com Santa Teresinha, não adiantou nada você ser de Jesus, tá vendo? Agora você é minha, eu vou te levar para o inferno. Nessa hora, um monte de gente se apavora, se desespera, ao invés de chamar por Nossa Senhora, por São Miguel Arcanjo e por Jesus. Está entendendo? Nessa hora, a pessoa se desespera. Santa Teresinha não se desesperou. Ela chamou por Nossa Senhora, chamou por Jesus e pronto, acabou. E venceu a última tentação do demônio na vida dela. Logo depois ela morreu. E foi para os braços do Pai. Claro. Lá no céu até hoje derramando chuvas de rosas sobre nós, né? Aqueles que pedem, são seus devotos e pedem realmente com fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse negócio eu já estou salvo. Você viu aonde a igreja bergoliana chegou? Levando todo mundo a pecar contra o Espírito Santo, você entende? Eles fizeram isso, todo mundo está convencido aí que eu estou salvo. Deus é misericordiosíssimo, eu já estou salvo. Bergoglio falando, se você for muito mal, o Senhor não vai mandar você para o inferno, vai desintegrar a sua alma para que você não sofra. Então, né? Vamos ver a alma dele no inferno, se lá ele vai achar que foi desintegrada, né? Gente, é sério o negócio. É terrível, e isso também é pecado contra o Espírito Santo. É preciso ter muito cuidado com a nossa alma, buscar não pecar, estar sempre em estado de graça, rezar muito e estar sempre alerta para a volta de Jesus. E nunca presumir que já fizemos o suficiente, já estamos salvos.
Mesmo aqueles que foram chamados para o reino de Deus, é sempre preciso lembrar das palavras de Jesus: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ninguém está salvo antes do juízo do justo juiz. Ninguém está condenado antes de Jesus condenar, mas também ninguém está salvo antes de Jesus salvar. Dizer, está salvo, pode vir e vem cá. Ninguém. Então, é a mesma coisa, são pecados contra o Espírito Santo. Desesperar da salvação e presunção da salvação. Acho que já está salvo, não tem que fazer mais nada. Terceiro pecado contra o Espírito Santo, negar a verdade conhecida, que a Santa Igreja nos ensina, os ensinamentos de Cristo, os dogmas da Igreja, mesmo com o conhecimento da sã doutrina. Tem gente que conhece a sã doutrina, estudou aí no tempo que as faculdades de teologia eram até melhores, e depois foi lá e trabalhou duro pela teologia da libertação. A maior heresia de todos os tempos, segundo o nosso Papa Bento XVI, que por sinal enfrentou essa heresia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha só o tamanho do problema, né? A pessoa simplesmente negar os dogmas da igreja. Eu acho que é assim, tudo muito bonito, sou católico, né? Mas aquele dogma, eu não concordo, mas é um só que eu não concordo. Tem algum problema? Tem todos os problemas. Simplesmente vai ser condenado justamente porque está saindo da sã doutrina, do que a Santa Igreja ensina. Porque é o Senhor, é o Espírito Santo que inspira a Santa Igreja, os escritos dos santos, os apóstolos, o Evangelho do nosso Senhor, tudo isso é o que baseia a sã doutrina da Igreja. Então a pessoa negar a verdade revelada é pecado contra o Espírito Santo. Quarto pecado, inveja da graça que Deus dá aos outros. Olha só. Assim, cobiçando o que Deus deu aos outros e não a nós, nós acabamos por questionar indiretamente ao Senhor. Essa pessoa recebeu uma graça. Você começa a ter inveja da graça, você está questionando o Senhor já. E vem aquela vozinha, por que não você? Por que não eu, né? E tem gente que não é só assim indireto, não. Tem gente que olha para o céu e fala, por que não eu? Eu também estou aqui pedindo, faz tempo, não ganho nada, e aquele lá que nem merece, ganhou tudo. Eu conheço gente assim. Conheço gente assim, infelizmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olha aí o perigo. A gente questionar a misericórdia do Senhor, a graça que o Senhor está dando. O Senhor deu a graça para um irmão, para uma irmã, ótimo. Fique feliz por ele, se alegre por ele, por ela. Fique muito feliz, saiba que se você precisar, merecer, estiver rezando bastante, o Senhor vai te dar também na hora que for bom para você. Pronto, acabou, só isso. Não é para invejar nada de graça que as pessoas recebem do Senhor, porque isso também é pecado contra o Espírito Santo. Nós temos que nos alegrar com as graças que o Senhor dá aos outros, o que reforça mais ainda a ação de Deus no nosso mundo. Nunca é invejar a graça, porque isso é desrespeito para com Deus e pecado contra o Espírito Santo. Quinto pecado, a obstinação no pecado. Aquela pessoa que tem aquela vontade firme de permanecer no erro, mesmo após a ação de convencimento do Espírito Santo. A pessoa sabe que está errando, sabe que está no pecado, mas mesmo assim peca e assim continua ofendendo a Deus. Pecado terrível contra o Espírito Santo. Eu também conheço gente assim. Você fala, você avisa, você explica e a pessoa continua no pecado. Você fala, isso aí é pecado, isso é heresia, continua no pecado. Pecado contra o Espírito Santo, sem perdão está condenado. Sexto pecado contra o Espírito Santo, morrer na impenitência final. É o indivíduo que rejeita Deus por toda a vida e também na hora da morte. Se recusa a se arrepender dos seus pecados, recusa a salvação até o final. Tem casos assim, gente, tem casos de escritores ateus aí que passaram a vida ganhando dinheiro, descendo a lenha na igreja, e quando chega no final, todo mundo pensando, tem uma doença lá, todo mundo achando que a pessoa vai chamar um padre, vai se arrepender, né, tudo mais. Nada. Aí a família ainda fala assim, ele morreu tão bonito, morreu com um sorriso, a morte foi bem tranquila, morreu com um sorriso nos lábios. Bem a morte ser tranquila, né? Você pensou? A morte ser tranquila, a gente fala assim, eu queria tanto morrer dormindo. Uma vez estava conversando com uma enfermeira, ela falou assim, olha, esse negócio de morrer dormindo é muito mito e lenda, né? O pessoal inventa muita coisa, porque é o seguinte, isso significa que a pessoa teve um infarto fulminante, não deu tempo nem de pedir socorro. Imagina a dor que a pessoa sente quando isso está acontecendo. Então, o ateu não, né? Ele morreu bem, esses escritores que eu estou falando, né? Foi uma morte tão bonita, a família passa pano até o final para manter todo mundo no erro.
Então, mais um pecado contra o Espírito Santo. Impenitência final, morrer na impenitência. Impenitente final é aquela pessoa que não se converte. Por que ela não se converte? Por que ela não pede perdão, se arrepende dos pecados? Porque ela já está convertida. Ela já está convertida ao mal. E ela está convertida de tal forma, ela não está só no erro, ela não está ali, puxa vida, se enganou, sei lá. Não, ela está convertida mesmo, ela está convicta do que ela está fazendo. Ela sabe que está errado e ela continua fazendo. Ela sabe que é contra Deus e faz do mesmo jeito. Então, quando chega no fim da vida, ela não se arrepende. Se arrepender do quê? Ela fez tudo aquilo que ela achava que estava certo. Vai se arrepender do quê? Tá certo? É pecado também contra o Espírito Santo e é condenado ao inferno. Muito cuidado, então. Vou ler aqui só os 6 pecados, sem comentar agora. Desesperar da salvação, presunção da salvação, negar a verdade conhecida, inveja da graça que Deus dá aos outros, obstinação no pecado, morrer na impenitência final. Cuidado com isso, porque isso não tem perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.